Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VGSA desta semana. Eu sou o Diego Gimenez e semanalmente recebo aqui no programa um presidente de uma grande empresa do país para falar sobre os negócios da companhia e os desafios dos mais diferentes setores da economia brasileira. Meu convidado desta semana é Paulo Nigro, CEO do Hospital Sírio-Libanês. Paulo, seja muito bem-vindo ao VGSA, é um prazer imenso para a gente recebê-lo aqui. Prazer é meu, uma alegria estar aqui com a Veja e com toda essa audiência bonita que vocês têm. Obrigado a você, Paulo. Eu começo sempre o VGSA falando sobre a trajetória profissional do nosso convidado. Puxando o seu currículo aqui, a gente observa a passagem importante pela Tetra Pak por mais de 24 anos, passando pelas mais diferentes operações da empresa, que é do setor de embalagens. O senhor migrou para o setor de saúde em 2014, quando encerrou essa passagem pela Tetra Pak, e assumiu o cargo de CEO no Hospital Sírio-Libanês em meados de 2021. Eu queria que o senhor resumisse com suas palavras a sua trajetória profissional e também descrevesse como e por que essa mudança de setor aconteceu no meio do caminho. Bem, eu costumo brincar que na minha idade mais jovem, passando para a idade mais adulta, eu trabalhava com alimentos, né? Na Tetra Pak, foram 24 anos. Esses 24 anos, metade do tempo aqui no Brasil, metade fora do Brasil, com passagens pelo Canadá, pela Itália e pelos Estados Unidos. E quando eu fui amadurecendo, aí eu fui para a indústria do medicamento, né? Onde na área de medicamentos, eu comecei pelo Axê Laboratórios, como CEO do Axê Laboratórios, voltando para o Brasil. E fiquei aí militando 10 anos no mundo dos medicamentos. E na idade mais sênior, eu vim para o hospital, né? Eu não quero nem pensar o que vai ser a próxima fase, mas eu acredito que as duas áreas, tanto a área de alimentos como a área de medicamentos, são áreas muito reguladas, né? Tem uma questão regulatória muito forte, com processos fabris muito semelhantes. Então, isso me deu, de alguma forma, a preparação para aquilo que é a vida hoje no mundo hospitalar, que é muito mais regulado, né? Mas eu já vinha com essa cultura e essas duas experiências serviram como uma preparação para aquilo que eu estou vivendo hoje. E a sua formação acadêmica é de engenheiro mecânico com mestrado em administração de empresas. Tudo isso está no LinkedIn do Paulo Nigro, onde a gente encontrou essas informações para poder se basear na entrevista. Como é que foi essa migração de setores tão distintos? O senhor teve dificuldades? Como é que foi o processo para lidar com a indústria de medicamentos e agora com a área dos hospitais? Como é que foram esses processos e a adaptação em torno deles? Então, eu acho que o fato de eu ser um engenheiro, de eu não ser médico, por si só foi uma grande inovação que as senhoras que formam a associação, a Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, essa é a nossa razão social, aliás, né? As senhoras tomaram uma decisão corajosa e inovadora de trazer alguém de fora do setor. E evidente que eu tive que passar por uma curva de aprendizado e, tendo entrado ainda durante a pandemia, essa curva de aprendizado foi acelerada. Nós não tínhamos tempo para passar por uma formação mais pausada, acadêmica, assim, não, já entrei direto no balcão, né? Isso, por um lado, foi difícil, mas, por outro lado, me ajudou muito. O que eu trago comigo? Eu trago uma visão mais forte do que é a cultura industrial, que é uma cultura mais voltada a processos e uma cultura que, principalmente na minha história de Tetra Pak, depois eu levei isso para a Axê, baseada na metodologia de melhoria contínua, né? Os hospitais, principalmente um hospital de excelência como o Sírio-Libanês, nós temos outros exemplos no Brasil, estão habituados com uma cultura de melhoria contínua voltada para a área assistencial, para a área clínica. Por isso, tem acreditações que são renovadas de tempos em tempos e que vão levando a barra. O que eu trouxe foi essa experiência no lado da gestão.
Então, eu costumo dizer que a minha contribuição foi colocar esse olhar. Aliás, foi a única pessoa que eu trouxe, desde que eu entrei no Sírio-Libanês, que é uma pessoa do meu conhecimento, é uma pessoa que trabalhou comigo 30 anos, fazendo programas de melhoria contínua através de uma metodologia. No caso, a metodologia que a gente adotou aqui é a metodologia japonesa melhoria contínua, também conhecida como TPM, ou método Toyota. Essa forma de olhar para processos não é diferente de quando você estabelece um protocolo médico. Você estabelece também um protocolo de gestão. E quando você olha isso, você olha do início ao fim da cadeia. Isso te permite olhar e aplicar metodologias de melhoria contínua. Eu diria que a minha adaptação, se no começo as pessoas ficaram um pouco céticas, né, que tinham há 100 anos, tiveram médicos sentando aqui nessa cadeira que eu vos falo, né? Chega um engenheiro, chega um cara meio fora, meio diferente, mas a recepção foi maravilhosa e que nos permitiu também colocar um modelo de organização, de uma estrutura organizacional, em que hoje essas áreas trabalham de uma maneira síncrona, né? E a gente pode falar mais disso se depois você tiver interesse. Sim, se há uma relação entre indústria e setor de saúde, de hospitais, essa relação está na automação de procedimentos, de cirurgias e, sobretudo, no uso da inteligência artificial. Como que a inteligência artificial aí já está inserida nos procedimentos do Hospital Sírio-Libanês, nas cirurgias? Como é que está esse processo? O que ela já é capaz de realizar nesse processo de automação? A inteligência artificial já está embarcada. O que eu posso te dizer é que isso é uma jornada, né? Se nós olharmos para como éramos estabelecidos até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu diria que o hospital, os processos eram feitos de uma forma muito analógica, né? Essa transformação digital que todo mundo falava que tinha que acontecer, que ia acontecer, mas não acontecia nunca, ela veio acontecendo de forma gradual, como? Digitalizando processos analógicos. Então, essa passagem estava acontecendo, quando chegou a pandemia, bum, aí teve que acontecer, 10 anos tiveram que acontecer em um ano. Então, você antes tinha que preencher um formulário para fazer o check-in na área de internação nossa, agora tem um aplicativo que faz com que isso tudo aconteça de uma maneira muito mais rápida, que isso fique registrado no prontuário do cliente, a próxima vez que ele vier vai ser mais rápido. Então, essa transformação vinha acontecendo e foi acelerada durante a pandemia. Mas em que pé que nós estamos agora? A jornada continua, do analógico para o digital, para um hospital sem papel, para um paperless hospital, como se fala, mas o que a gente vai buscar agora, na continuidade dessa jornada, é um hospital dirigido por dados. Isso é diferente. É o famoso data-driven. Então, para isso, nós tivemos que fazer até alguns passos para trás, no pós-pandemia, tomamos uma decisão importante de fazer um passo para trás e começar, junto com um grande parceiro, a construção de um data lake. E o que é esse data lake? É um grande depositório onde os dados são gerados de uma maneira padronizada, caem de uma maneira padronizada nesse repositório, e a partir daí, sim, a gente consegue fazer extrações inteligentes através de algoritmos e mudar processos, agilizar processos, tornar a jornada do paciente mais fácil, começar a sair de preditibilidade, de previsão, né, para aquilo que é, de verdade, usar a inteligência artificial generativa para a tomada de decisões e apoio ao médico. Então, você já tem hoje inteligência artificial, por exemplo, em máquinas de imagem, que estão melhorando a velocidade da imagem, porque conseguem realizar esse diagnóstico de maneira mais rápida, mais eficiente.
que ajuda a quem está laudando a imagem a ter padrões e consegue chegar a conclusões mais rápidas. Nós temos hoje algoritmos que estão ajudando, por exemplo, a melhorar a ocupação dos nossos equipamentos. Vou dar um exemplo. Ressonância magnética. Nós temos uma fila, não é? E todos os dias são dezenas de pessoas que vêm para fazer a ressonância magnética. A gente desenvolveu um algoritmo para entender qual é a probabilidade daquele perfil de paciente dar um no-show. Se a gente já sabe que essa probabilidade existe, a gente faz um overbooking inteligente para melhorar a ocupação do equipamento. Só para dar alguns exemplos de como nós já estamos utilizando a inteligência artificial, e eu acho que a gente está apenas no começo, né? Isso daqui não tem fim. Nós já estamos utilizando os chat GPTs, o Copilot, o Akio e outras ferramentas para melhorar o analytics, para melhorar a análise. Então, os nossos técnicos, os nossos cientistas estão usando o que há de disponível hoje, e estamos falando de coisas que foram lançadas no final de 22, né? O ChatGPT-4 foi lançado no final de 2022. Então, a gente está numa fase aí de aprendizado muito grande com isso. E, Paulo, brevemente pensando em procedimentos, cirurgias e tratamentos, o que a gente pode imaginar de inovação daqui em diante, considerando, claro, a inteligência artificial? Como é que ela pode ajudar ainda mais no futuro, imaginando como é que ela pode auxiliar nos tratamentos de doenças, nas cirurgias e nos procedimentos? Não, é incrível, isso tem muita coisa acontecendo. Eu dei agora há pouco o exemplo de imagem, né? Você, com a inteligência artificial generativa, você consegue de verdade ensinar a máquina. Você consegue dar um padrão de imagem e ensinar a máquina, falar para a máquina, isso daqui é, por exemplo, um melanoma? Sim ou não? E a máquina vai avaliar isso e vai dar uma resposta para você. Se você sabe que é um melanoma e ela dá uma resposta diferente disso, aí você treina de forma contrária para ver o que ela precisa saber de informação para garantir que a assertividade seja 100%. Quando for o caso de um melanoma, ela deu uma resposta 100% assertiva. Então, essa forma de utilizar a inteligência artificial é que é fascinante. Ela não substitui o médico, longe disso. O que ela vai ajudar ela vai ser uma coadjuvante ao médico para que possa tomar decisões mais assertivas. E também nós estamos usando a inteligência artificial, por exemplo, para utilizando os laudos, lendo milhares de laudos, entendermos quais são as tendências, não é, daquilo que é a epidemiologia natural do nosso paciente, de quem nos procura. A gente consegue também melhorar muito a assertividade através do uso da inteligência baseada nos dados históricos, olhando para o futuro. A expectativa de vida dos brasileiros hoje é de 75 anos e meio, segundo o IBGE. Pensando nas próximas gerações, também nas inovações no setor de saúde, nos hospitais, a automação, o uso da inteligência artificial, novos tratamentos para doenças crônicas. Para quando que a gente pode imaginar um aumento dessa expectativa média? Quando que o Brasil pode atingir, por exemplo, uma expectativa de vida superior a 80 anos? Isso está perto ou está distante na sua avaliação? Isso já existe, né? Eu vou falar agora, infelizmente, nós temos vários Brasis. Se você pegar alguns bairros de São Paulo, nós já estamos superando a expectativa média de vida de 80 anos. Em compensação, algumas regiões dentro da grande São Paulo estão com expectativa de vida 10, 12 anos a menos, né? Então, nós já estamos entendendo que com o aumento do acesso ao diagnóstico e a melhoria do diagnóstico, você consegue, sim, tomar decisões que influenciam na fase ainda saudável do ser humano
para que esse ser humano não adoeça, a doença não se complique e isso não se torne uma causa-morte. Então, isso já está acontecendo. Uma das grandes lutas que nós temos, e nós fazemos isso através do nosso braço de responsabilidade social, nós administramos vários aparelhos públicos do SUS. Por exemplo, nós fazemos a gestão do Hospital de Grajaú, na periferia de São Paulo, na zona sul de São Paulo, e ali a gente enxerga essas realidades. O que a gente procura, através do nosso conhecimento, dos protocolos, inclusive do nosso corpo clínico, que atua nas duas frentes, a gente procura fechar esse gap. Então, a inteligência artificial, o diagnóstico precoce, a melhoria do diagnóstico, o diagnóstico sugerindo uma melhor qualidade de vida, uma melhor suplementação alimentar, a atividade física, com tudo aquilo que envolve o ser humano a 360 graus, vão estender certamente a qualidade da vida, não apenas a vida. Nós já temos hoje os seres humanos que estão nascendo, que vão viver 110, 120 anos. O que a gente questiona muito, estando no mundo da saúde, isso foi uma discussão ontem, eu participei de uma discussão onde estavam ali presentes representantes da indústria, representantes de prestadores de serviço, de distribuidores, qual é, de verdade, a qualidade dessa extensão e para quem? Quem terá acesso a tudo isso que eu estou te contando, tá? Então, vamos ter que trabalhar essa sociedade para melhorar o acesso, para diminuir o custo das drogas, o custo do tratamento. E vou aproveitar e responder uma pergunta que tem a ver com a pergunta anterior. Nós já temos hoje novas terapias celulares, terapias gênicas, terapias que estão sendo baseadas em evidências, né? De uma forma de observar evidências de resultados de desfecho. A gente já tem terapias como essas que estão sendo indicadas para tratamentos que antes não tinham mais uma indicação de tratamento, já tinham sido esgotadas. Uma delas, eu não sei se você já ouviu falar, mas certamente no público alguém já deve ter ouvido falar da terapia de CAR-T ou CAR-T-cell, né? O ano passado já fizemos 5 tratamentos destes aqui no Sírio-Libanês para casos onde já tinham se esgotado todas as alternativas e rotas de tratamento, né? Ainda o índice de resolutividade ainda não é tão alto, mas para alguns está dando muito certo. Então, qual é o problema disso? A ciência avança, isso é maravilhoso. O problema é que um tratamento deste hoje ainda custa 3 milhões de reais. Quantas pessoas terão acesso a isso no curto prazo? Poucas. Qual é a nossa obrigação? Trabalhar para que isso caia de custo e a gente possa oferecer isso de uma maneira mais em escala. E é sobre isso que eu vou me concentrar na próxima pergunta, porque esses tratamentos ainda têm um custo muito elevado e o setor de saúde, também de planos de saúde, tem enfrentado desafios de sustentabilidade nos últimos anos, aumento de sinistralidade nos casos dos planos de saúde, de despesas também por parte dos hospitais. Eu quero saber qual que é a saída para evitar uma perda de rentabilidade nos próximos anos. É preciso encontrar caminhos para reduzir os custos. Quais são esses caminhos e como evitar, como permitir um acesso maior a esses tratamentos pela população? É uma pergunta complexa, eu sei, mas queria que o senhor respondesse, por favor. Não, essa é uma pergunta fantástica, porque ela não é simples na implementação, mas a gente só tem uma forma, é fazer uma grande convergência dos diversos atores desse segmento, né? Hoje, eu vejo muitas discussões onde um aponta o dedo para o outro, né? E eu quero sair dessa espiral negativa. Eu acho que não é apontando ou dizendo que o outro é culpado, que o outro não faz a sua parte. Em primeiro lugar, a resposta para a tua pergunta olha para dentro de si mesmo. Então, aquilo que eu comentei antes,
que nós trouxemos uma metodologia de melhoria contínua, olhando para todos os processos, tirando o custo de desperdícios, né? Porque os desperdícios acontecem. Você imagina, essa unidade onde eu sento aqui é uma unidade onde trabalham 9.000 colaboradores, que passam milhares de pessoas por dia, é uma cidade, né? Então, é comum que você encontre desperdícios na nossa atuação do dia a dia. A primeira coisa é, vamos olhar para dentro e reduzir drasticamente os desperdícios, porque o desperdício não é recurso para ninguém, é um recurso que está sendo jogado fora. A segunda coisa é, uma vez eliminados os desperdícios, como que eu posso fazer mais e melhor com a máquina existente? Então, isso, na economia, a gente chama isso de alavancagem operacional. Então, hoje, por exemplo, nós, nos últimos 3 anos, crescemos aí em torno de 20% a 25% a nossa receita. Mas a gente cresceu mantendo o nosso número de colaboradores muito estável. Por quê? Porque nós melhoramos a produtividade. E isso melhora o resultado, a margem operacional no hospital. Nós sobra mais recursos, a gente consegue investir mais, reinvestir. No quê? Novas tecnologias, novos processos, na qualificação do nosso pessoal. E aí você começa a entrar numa espiral positiva. Essa é a primeira parte, então, que é olha para dentro. Vamos olhar para fora agora. Olhar para fora agora é trabalharmos juntos para evitar que certas imposições que vêm de fora não aconteçam de maneira irracional. É fácil acusar, por exemplo, as operadoras de saúde que estão achatando, aumentando prazos de pagamento, ou estão aumentando as glosas, estão complicando o envio de faturamento. É fácil a gente criticar, mas se nós nos colocarmos nos pés deles, veja que com o envelhecimento da população, no pós-pandemia, a frequência do uso aumentou muito. E a frequência do uso dessa máquina se reflete como sinistralidade. Então, eles aumentou de uma forma massiva o uso e a sinistralidade. E a gente sabe que um sinistro acima de 85% para uma operadora significa zero de resultado. Acima de 85% significa prejuízo. Então, é complicado isso se a gente só acusar. Como que a gente pode fazer para colaborar? A gente pode, sim, dar maior previsibilidade para as operadoras. A gente pode trabalhar em modelos que são modelos onde as contas sejam mais previsíveis, sejam mais tratadas, negociadas antes de uma autorização, e quando a gente fizer um procedimento, isso não cause estranheza ou que não cause uma distorção que depois se torne uma glosa. Nós vimos forças políticas aumentando essa pressão sobre as operadoras quando foi discutido, por exemplo, o piso da enfermagem, que é super justo. E todos nós queremos que essa classe seja mais bem remunerada, que seja tratada com dignidade. Mas a forma como essas mudanças estruturantes vêm, pegam todos de surpresa. E o que acontece? O custo sobe de uma maneira desproporcional. E eu posso ficar falando de coisas por horas, né? Novas terapias, os problemas de saúde mental que explodiram. Hoje, o custo para as operadoras de saúde mental é maior do que toda a oncologia. Então, são coisas do mundo moderno que acabam arrebentando numa ponta. E isso faz com que toda a riqueza gerada no sistema não seja suficiente para custear o sistema de saúde suplementar. E aí os atritos acontecem. Então, essa convergência que eu estou sugerindo, eu acho que é o caminho. Certo. O Hospital Sírio-Libanês ele está inserido no mercado de saúde privada, também no público por meio do programa PROAD, de apoio ao SUS, na gestão de alguns hospitais, como o senhor citou no começo da entrevista. Então, há uma visão aí geral da saúde pública e privada brasileira. Resumidamente, o Brasil caminha a passos curtos ou a passos largos para garantir uma expectativa de vida maior para todas as camadas da sociedade? Eu acredito demais no SUS. Eu acho que o SUS é um exemplo de estrutura para o mundo.
né? Em poucos países no mundo, você tem um sistema único integrado com uma atenção primária, uma atenção básica primária integrada forte, como nós temos no SUS. Então, eu acredito que a infraestrutura, nós tenhamos feito passos muito importantes após a Constituição de 88, dando acesso para todos os brasileiros a uma saúde de qualidade. E o que a gente vê agora são as possibilidades de melhorar esse serviço, né? Então, eu sou um grande defensor de um prontuário único, integrado no Brasil todo, para que o brasileiro, aonde quer que ele vá, aonde quer que ele seja atendido, seja no privado como no público, ele seja reconhecido. E isso, por si só, daria uma grande melhoria na velocidade, na qualidade do tratamento, no custo do serviço e assim por diante. Então, eu acho que a gente está dando passos importantes, sim. Eu acho só que precisa ter agora um esforço da sociedade, né, público-privado, que faça com que as experiências, as boas experiências do mercado privado sejam levadas para o segmento público. Isso que a gente faz através do programa PROAD SUS, diga-se de passagem, né? O programa PROAD SUS é um programa de transferência de conhecimento e capacitação dos profissionais de saúde. Então, a gente faz isso de uma maneira, na minha opinião, maravilhosa. Acho que não existe em outro país do mundo um programa como esse. E fazemos isso através da nossa organização social, do nosso instituto, fazendo a gestão de aparelhos públicos. Então, nós temos uma boa infraestrutura, temos profissionais maravilhosos, precisamos, sim, fazer com que a gente leve esse acesso para distâncias mais longínquas, né? Capacitando profissionais, levando, aliás, um dos nossos programas do PROAD é telemedicina. A gente tem um programa no Telenordeste, que e Telenorte, onde a gente capacita profissionais por telecomunicação, por vídeo, e telemedicina, para esses profissionais, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente faz gestão de UTIs por telemedicina. Então, eu acredito que a gente está, assim, num bom caminho, meu caro. Eu acredito que a gente precisa ser otimista. Faltam recursos? Faltam. Mas os recursos bem canalizados, bem estruturados, evitando desperdícios, vai ter um resultado melhor para todo mundo. Paulo, tenho tantos assuntos aqui, mas do tempo voa, é um setor muito interessante para a gente tratar aqui no VGCA. Vou selecionar um deles aqui para a minha última pergunta, aí pensando mais no negócio, pensando mais nas fusões, nas aquisições do setor de saúde. Recentemente, Bradesco e Redditor anunciaram um acordo para a construção de uma rede de hospitais com investimentos de até R$1 bilhão nos próximos anos. Tenho duas questões sobre isso. Quero saber se essas medidas, se o senhor teme por uma concentração de mercado ou por uma concorrência desleal, e mais, se está no radar do Círio também fechar parcerias grandes com operadoras, planos de saúde, ou se são hipóteses totalmente descartadas hoje? Não, são hipóteses viáveis. Nós temos avançado em várias frentes de parcerias, seja aqui no Brasil, como parcerias internacionais também, né? E algumas delas, em breve, aí nós estaremos anunciando. Então, o mundo hoje é um mundo de cocriação. Não dá para a gente imaginar que dá para fazer tudo sozinho, né? Então, nós temos essa abertura mental. Fizemos um planejamento estratégico no nosso centenário. Nós fizemos um planejamento estratégico com visão para os próximos 100 anos. E parcerias fazem parte, é um pilar importante desse planejamento estratégico. O que eu gostaria de comentar é que esse anúncio do Bradesco com a Redditor é apenas mais um anúncio, na minha opinião. Acho que a gente tem visto vários anúncios de verticalização, de horizontalização, e eu não vejo nada de errado nisso, porque, como eu disse, quando você junta forças, você tende a capturar sinergias e reduzir custo. Então, a questão desta fusão e qualquer outra, dessa associação ou qualquer outra, não está no mérito da fusão em si, ou da associação em si.
está em quais métricas irão dirigir essa venture, essa iniciativa. Se as métricas forem corretas, se as métricas forem para melhorar acesso, diminuir custo, ganhar produtividade e trazer isso de volta para a sociedade, está tudo certo. Então, eu diria que se as métricas forem o contrário disso, aí não é bom. Mas se forem a favor do ser humano que passa por esses serviços, então está tudo certo e que venham mais. Né? Nós estamos crescendo, a gente está crescendo não apenas na área de saúde, que é o nosso negócio tradicional, mas nós estamos fazendo um investimento muito grande na área de educação. Tivemos a inauguração da nossa Faculdade de Ciências da Saúde no último mês de fevereiro, já com as primeiras turmas, né? E a gente vê que isso também é algo que daqui 100 anos alguém vai estar lembrando do que está acontecendo agora. Nós estamos também partindo para o credenciamento para a Faculdade de Medicina e com isso a gente consegue ter uma constelação de cursos muito relevantes para a sociedade brasileira e a gente acha que essa também é uma forma de dar de volta para a sociedade. E estamos crescendo na área de digital, que é uma vertical de negócios nossa, é uma startup que começou há 7, 8 anos atrás, baseada em atenção primária à saúde, usando o digital como a principal plataforma de entrada. Já temos aí 300 mil brasileiros que estão engajados nessa plataforma e aqui o céu é o limite, porque você não precisa de muros para crescer nessa vertente. Né? Tá certo. Paulo Negro, CEO do Hospital Sírio-Libanês, muito obrigado pela participação. Gostei da entrevista ao programa Veja SA. Portas sempre abertas e saúde para todos nós. Até a próxima. Saúde para todos nós. Muito obrigado. Adorei também nosso papo. Até a próxima que tem mais. Até. Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigado. E é isso, gente. Ponto final nesta edição do Veja SA. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Faço o convite. O programa está no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, no YouTube de Veja e no Radar Econômico. Todas as edições estão disponíveis também no site no YouTube. Até semana que vem, com mais um presidente de uma grande empresa do país. Até lá.